Agora aqui nós vamos falar com o sociólogo, professor e escritor Paulo Vendrame, que vai lançar um livro dedicado à história da família Vendrame. Aliás, é uma família muito grande aqui na nossa região. Essa família que se estabelece em Rodeio, com destaque para o processo de migração e formação também de toda essa região. Uma obra que mistura memória, identidade e história social. Seu Paulo, seja bem-vindo aqui. Bom dia. Tá, bom dia. Muito obrigado por ter me dado essa oportunidade. Seu Paulo, como é que surgiu essa ideia do senhor, né? O que motivou o senhor de transformar a história da sua família, a família Vendrame, em um livro, né? Eternizar a história dessa família nos papéis de um livro. Essa ideia aí praticamente nasceu conosco, nasceu comigo. Eu me lembro que em 1961 eu já copiei um folheto que falava alguma coisa sobre a imigração. E então a semente já estava plantada e depois quando eu tive mais tempo de me dedicar a essa pesquisa, então eu comecei e materializei o livro, sobretudo a partir de uns 6 anos para cá, depois de uma viagem à Itália. E o livro dá bastante destaque ao movimento migratório, né, da família Vendrame. De onde eles vieram e o que, pelo que o senhor pesquisou, pelo que o senhor sabe, motivou essa migração aqui para a região? Bom, essa é uma história bastante complicada, né? Porque os meus antepassados vieram do Vêneto, do nordeste da Itália. A maioria dos migrantes italianos de Rodeio vieram da região do Trento. E são relativamente poucas famílias que vieram do Vêneto, e então a minha família e mais 2 tios que moram lá em Rodeio, no lugar chamado São Pedrinho, vieram do Vêneto, naturais de uma cidade chamada Vila Isabel, e depois então vieram para cá. E por que razões? Por causa da invasão da tecnologia, do capitalismo, que a partir da segunda metade do século XVIII começou a tomar conta do norte da Itália. Então, eles eram camponeses pobres que não tinham as próprias terras e moravam em terras alheias e eram perseguidos por pragas, enchentes e a terra pobre. Então eles foram obrigados a emigrar. Eles não migraram por própria vontade, não. Um dia resolveram migrar. Isso não é verdade. E então migraram, deixaram suas terras lá, venderam por pouco dinheiro e embarcaram em navios, ficando 15 dias ou até 3 meses dentro do mar, até chegarem ao Rio de Janeiro, depois serem transportados para Desterro, Florianópolis, e depois embarcados para o barracão dos imigrantes em Blumenau, e daí então de novo para Ascurra, em Varno, e depois a pé carregando as suas malas, pacotes e baús até o lugar onde eles foram estabelecidos, determinado pelo Dr. Blumenau. Era ele que comandava toda a colonização aqui da região. A colônia São Paulo de Blumenau. Então ele não era um imigrante, o alemão Blumenau. Ele era um empresário de formação superior, muito esperto, amigo do imperador. Então ele alocou essas pessoas lá em cima, no meio do mato, das cobras, dos insetos, das onças, e tiveram que começar a se virar. Foram uns verdadeiros heróis, pode acreditar. E numa localidade distante, né?
numa localidade distante, absolutamente selvagem, que eles tiveram que começar do começo, fazendo casas com folha de palmito e, aos poucos, muito devagar. Aliás, o meu avô, o Gaetano Vendrame, em 1879, ele veio para cá com 4 filhos pequenos, de 6, 4, 3 e 1 ano. E eu sempre me pergunto como é que essas crianças conseguiram resistir essa viagem toda do Vêneto para o aeroporto para o porto de Gênova e depois ficar dentro daqueles navios. O senhor pode imaginar quais eram as situações na terceira classe, lá embaixo, sem conforto nenhum, e chegarem aqui vivos. E depois, então, daqui, um outro périplo vindo de Florianópolis e chegando até o lote que lhes havia sido designado. E lá começar tudo do absolutamente zero, sem nenhum teto em cima da cabeça. E lembrando que toda essa viagem, né, tanto aqui na nossa região, era feita pelo rio. Isso. E rio acima. Rio acima. Demorava 2 dias para vir de Florianópolis até aqui, Blumenau. Só para a gente ter uma ideia. O que o senhor conseguiu pesquisar e conseguiu de resultados sobre todo esse processo inicial, né, de colonização? O que se buscava, o que motivou e o que conseguiu fazer com que esses imigrantes se estabelecessem aos poucos, né, fossem crescendo em toda essa região, principalmente ali na região de Rodeio? Pois é, isso é um processo bastante longo e complicado. Então, eles chegaram aqui e começaram, então, a se estabelecer, a fazer cabanas para sobreviver, para se defender dos animais, da floresta que eles não conheciam, porque a vegetação na Europa é muito diferente da que encontraram aqui. Então, aos poucos, eles foram derrubando o mato, foram plantando para comer. E depois o meu avô, ele teve um desentendimento com o pai dele, porque ele casou com uma outra mulher, então parece que ele não se deram bem. Então ele migrou lá para a localidade chamada São Pedrinho. Então lá eles começaram a plantar para comer os vegetais básicos para alimentação e criação de animais, galinhas, porcos e animais de grande porte. E aos poucos, então, foram construindo as suas casas e assim, muito devagar, foram se estabelecendo. Eu lembro que a nossa casa, onde nós morávamos, éramos a última casa que tinha luz elétrica. A nossa casa era algo privilegiado, éramos considerados assim mais abastecidos, porque tínhamos casa de tijolo e luz elétrica. Mas luz elétrica fraquíssima, que nas horas de maior demanda, ela ficava assim muitíssimo fraca, quase apagada. Mas era de uma rede elétrica ou uma eletricidade própria? Não, era uma rede elétrica do Estado. Certo. Depois, a partir de 1970, então isso mudou totalmente. Então foi a partir de 70 que as arrozeiras, que eram a riqueza da região, começaram a se esgotar, porque Rodeio sempre teve a característica de fazer com que o arroz proporcionasse assim a riqueza das pessoas. Isso incentivado por um padre que também, além de proporcionar assistência espiritual, era um padre alemão que falava italiano, Frei Lucínio Corte. Esse nome aí é muito conhecido. Então, aqueles que tinham arrozais de várzea, eram considerados ricos, né? Entre aspas. E então, aos poucos, foram plantando as arrozeiras na várzea e na encosta plantando aipim,
batatas, cultivando café debaixo de plantas grandes para proteger a planta do café. E assim foram se desenvolvendo aos poucos. Aí o processo migratório continuou, porque a partir dos anos 70, ou antes disso, né, parece que as pessoas tinham impresso na sua cabeça o ícone de mudar-se para a cidade, porque trabalhar na roça era perigoso, era inseguro, debaixo de sol, e então todas as pessoas sonhavam em ir embora. E aconteceu isso com a nossa família. Aos poucos, alguns foram indo, foram se fazendo aqui em Blumenau, e por fim, então, a partir do final dos anos 60, 70, que meu pai também veio para cá. Aqui tem um detalhe assim um tanto doloroso, porque meu pai, que sempre trabalhou naquela terra, ele regou aquela terra com o seu suor. Então, no final, ele foi obrigado a ser desarraigado, ser arrancado de lá e trazido aqui para Blumenau para viver na casa de um e outro irmão. Aquela história que acontece muito, mas que nos toca profundamente. Mas foi isso. Então, por isso que eu digo aqui no livro que uma família sempre migrantes, estão sempre migrando. Migraram da Itália para cá em condições adversas e depois migraram de Rodeio para Blumenau, Gaspar, Indaial. Toda essa região aqui está povoada por... Os meus irmãos estão em várias dessas cidades. Seu Paulo, como sociólogo, qual é a importância de, assim como o senhor, né, escreveu a história da sua família, eternizando a história da família do senhor, como é que o senhor vê de importância para que outras famílias também, principalmente de imigrantes, né, eternizem a história, né, para que as novas gerações conheçam melhor como é que foi todo esse começo? Pois é, eu, naturalmente, no decorrer dessa pesquisa, eu conheci toda a literatura que foi produzida ao redor dessa questão da imigração, especialmente pelos imigrantes da região de Trento. Então, há pelo menos umas 12 histórias de família igual a essa. Então, eu queria juntar a história da minha família com a dessas famílias, porque assim elas ficariam não eternizadas, né, mas seriam preservadas, porque eu tenho orgulho dessa minha família. Pelo trabalho deles, eu consegui estudar em boas escolas, em escolas federais, consegui viajar e sempre fui mordido por essa vontade de escrever. E então eu quis juntar, porque eu achei que a minha família era suficientemente importante para estar alinhada com essas outras cujos livros existem lá em Rodeio. E tem especialistas em Rodeio que fazem essas pesquisas familiares e hoje em dia, mesmo que assim a influência dos italianos decresça, tem muitos trabalhos, inclusive universitários, aqui em Blumenau, em Florianópolis, em Itajaí, nos meios universitários, sendo produzidos a esse respeito. Tem muita história a respeito disso. Que é bom, né? Porque assim as novas gerações vão conhecendo melhor toda essa história e entendendo melhor as famílias também, né? Pois é. Eu tenho um sonho nisso aqui. O material está escrito. Então, eu tenho uma sobrinha que está fazendo a faculdade de cinema na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu espero que um dia isso se transforme... Vira um filme? Isso. Não quero nenhuma série, mas temos aqui bastante peripécias e histórias a serem contadas para ter alguma coisa bastante interessante. Bacana. Acontecerá. Bacana.
Seu Paulo, muito obrigado pela participação do senhor. Esse livro o senhor vai lançar quando, seu Paulo? Eu vou agora, na semana que vem, sábado e domingo, vai ter uma festa, a festa de São Pedro, lá em São Pedrinho, Rodeio. Então, meu filho e ele também estaremos lá e ele estará disponível para venda. Quem quiser contribuir para o trabalho que ele me deu, será na festa lá de São Pedrinho, com muito churrasco, pastel e arrastapé. Ah, como sempre, né? Obrigado, seu Paulo, pela participação. Sucesso com essa obra. Tá, eu que agradeço, senhor Tais. Eu conversei com Paulo Vendrame, sociólogo, professor, escritor, né, sobre o livro que conta a história da família Vendrame. Se você faz parte da família, ficou interessado, né, entra em contato com Paulo Vendrame.